Hoje o assunto, então, é um dos livros que, com certeza, foi uma das minhas melhores leituras de 2020, está concorrendo ali fortemente para o topo, né, da minha melhor leitura, na verdade, desse ano. É um livro que foi um presente, então eu tenho um apreço muito grande por esse motivo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa obra, eu não tinha ideia do que ela tratava, qual que era a abordagem. Eu estou falando de Maurice, do E.M. Forster, Edward Morgan Foster, que foi um romancista, contista e um teórico literário inglês. Ele produziu absurdamente lá no início do século, aliás, no final do século XIX, início do século XX, e teve várias de suas obras adaptadas para o cinema, incluindo o próprio Maurice. Eu classificaria esse livro, particularmente, como um romance de formação, ao passo em que ele também é um romance de costumes. Existe aqui nessas páginas uma crítica social muito grande, muito visível à sociedade inglesa daquele período, mas ele é também a vida de um homem comum, né? A história desse homem que vem a ser o próprio Maurice. Assim como o próprio autor, como o próprio Foster, o Maurice ele foi uma pessoa cercada o tempo todo pela figura do feminino. O pai morreu ainda com ele muito jovem, a mãe, as irmãs e uma tia foram as pessoas responsáveis pela criação, então foram elas as condutoras, né, do que viria a ser a formação desse menino enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto compreensão dele de mundo, inclusive. Mas a relação deles é um tanto quanto contraditória. Existe um sentimento de dever e de respeito muito grande do Maurice com essas mulheres, mas em um dado momento ele começa a apresentar também um certo repúdio ou até mesmo uma inaptidão dele dentro daquele contexto, daquele ambiente. E até mesmo no sentido daquilo que elas esperam dele enquanto homem da casa. E ao mesmo passo em que a gente testemunha nessas páginas o distanciamento do Maurice do seu núcleo familiar duro, né, das pessoas que cresceram junto com ele, a gente nota que ele se aproxima e se vincula de maneira mais intensa com outros grupos que ele conhece na faculdade, principalmente a personagem do Clive, né, que viria a ser um divisor de águas na trajetória dele. E é dessa forma que o esqueleto do livro ele é formado, mas diversas outras personas, diversas outras subtramas vão dar corpo também a essa história. Ele não é de forma alguma um livro apenas de temática LGBT. Esse universo ele abrange muito, né, do conteúdo que a gente encontra aqui. Mas ele também fala de diversos outros assuntos bastante delicados de uma sociedade completamente frágil, injusta e problemática, que era a Inglaterra daquele período. Não é à toa que esse foi um livro escrito ali entre os anos de 1912 e 1914 e só foi publicado originalmente em 1971, ou seja, quase 60 anos depois que ele foi escrito e somente depois da morte do autor. Ele se utiliza muito do cotidiano burguês para basear e sedimentar as suas críticas, né? Ele fala muito a respeito dos projetos de vida pré-estabelecidos, dos objetivos que são comuns a todo mundo, mas que minam, que cessam completamente as individualidades ali. Ele fala muito também do discurso religioso colocado de forma indevida ou em momentos inoportunos, de práticas terapêuticas de cunho completamente duvidoso que não tem um resultado assegurado. Fala muito a respeito de responsabilidade social, que é uma temática muito importante, que inclusive deveria ser mais debatida atualmente. E diversas outras temáticas que rodeiam ali essa crítica social que existia na Inglaterra daqueles anos, mas que permeiam e que perduram até hoje. A escrita do autor ela consegue ser bastante firme, mas ao mesmo tempo ela não é pedante e ele consegue falar dos detalhes com muita profundidade, com muita minúcia. Até mesmo o sexo, só para dar um exemplo, ele é colocado aqui muitas vezes em muitas passagens, mas ele nunca é dito. Fica tudo subentendido, a gente nota que aconteceu algo muito íntimo, algo muito próximo entre os personagens, mas ele não está lá com todas as palavras e a gente não sente falta disso, porque a sensação ela vem pelo clima que é construído. Então eu acho que esse é um livro escrito com muito cuidado e que deve ser lido também com muito cuidado e com muita atenção, porque ele merece ser feito dessa forma. Então está super recomendado, Maurice, do E.M. Forster. Eu até já baixei um outro livro dele que estava gratuito lá na loja da Amazon, no Kindle. E eu quero ler muito em breve, quero ler tudo que eu encontrar desse homem, que eu realmente gostei bastante da maneira como ele escreve. Eu não esperava que eu fosse me identificar e me afeiçoar tanto a esse estilo de escrita dele. Já li outras coisas escritas nesse período, com a mesma roupagem, com o mesmo cenário, que não me apeteceram muito. Que eu não vou nem entrar aqui e citar nomes, porque
já gerou uma polêmica em vídeos anteriores, mas enfim, esse daqui eu super recomendo. Ele consegue fazer isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito delicada e que funciona, pelo menos para mim funcionou muito bem. Então fica a recomendação, se você já leu, me deixe lá nos comentários a sua opinião, me indica outras coisas do autor, que eu vou adorar saber o que mais ele escreveu de bom e que vale a pena a gente dar uma olhada. Faz algum outro comentário caso você queira, as redes sociais estão lá embaixo no box da descrição, assim como o link da Amazon também, que eu estou disponibilizando lá, se você quiser fazer qualquer compra, não apenas livros, mas qualquer coisa que a Amazon venda, você utilizando esse link, você paga o preço normal e ainda ajuda o canal, e eu vou agradecer muito se você fizer isso. Então, avalie o vídeo, vamos continuar conversando sobre ele lá embaixo, também lá nas redes sociais. Obrigado por ter assistido e até mais.